Bem-vindo, e você está no meu canal Ciência da Beleza. Meu nome é Daniele Borne, sou farmacêutica especialista em cabelo e hoje nós vamos falar sobre a técnica de coloração global. Vai gostar do assunto? Tenho certeza que sim, então vem com a gente. Bem, estamos aqui agora neste momento, até virei a boneca para vocês. Por quê? Porque a técnica de coloração global, eu acredito que seja a primeira técnica que a gente possa ter pensado logo do princípio, né? Então, por que as colorações nasceram? A priori, as colorações nasceram para mimetizar as cores de cabelo humano. Por isso que as nossas cores base são cores que mimetizam o cabelo natural. Então, a ideia naquele momento era só colorir os cabelos brancos, certo? Porque hoje a gente está optando em deixar o branco, que eu gosto muito da ideia, aliás, da transição capilar para o branco, super apoio, mas a gente tem opção, se a gente quiser colorir, a gente colore, se a gente não quer colorir, a gente pode deixar branco. Antes das colorações, isso não era possível, só era possível ter branco ou colorido conforme a natureza determinasse. As colorações nasceram a priori para fazer esse retoque de cor, para colorir os cabelos brancos, e a partir daí a gente começou a desenvolver novas cores, nuances. Hoje, a ponto da gente usar cores puras, cabelos coloridos, rosas, azuis, roxos, puros. Então a gente tem desde o cabelo natural, as cores naturais, as nuances, que são cores que são marrons com nuances. Então vamos pensar num cabelo numa cor 6.4. Ele não é laranja puro, ele é marrom alaranjado puxado pro laranja. O 666 não é vermelho puro, é marrom avermelhado, que a gente chama de nuance vermelha. Quando a gente quiser vermelho, 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 laranja, 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 a gente não vai usar essas colorações permanentes, você vai usar as colorações semi-permanentes, em que as cores já vêm prontas e já vem colorido da cor que você quer. Então, o que a gente está falando aqui são das cores das colorações permanentes, que a priori mimetizavam o cabelo natural, mas obviamente que a gente pode fazer transformações de cores, né? Colorir o cabelo todinho e deixar ele natural. Bem, e desta forma, a gente precisa pensar sobre a cor global. Cor global parece ser a coisa mais simples do mundo, é o que a gente faz em casa, compra tinta e aplica, né? Só que se vocês se atentarem um pouco, vocês vão conseguir perceber que existem alguns problemas quando a gente faz uma coloração global sem saber o que está fazendo. Acho que o ponto mais relevante são as manchas que costumam aparecer. Por quê? Porque o cabelo, para ele ficar completamente uniforme, o meu fundo precisa estar uniforme. Se eu tiver fundos com cores diferentes, mesmo quando eu coloco uma coloração mais escura, a mancha aparece. Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa pensar em termos de cor, em termos de aplicação de cor global, é que fundo nós temos, se ele está uniforme ou não. Se ele não estiver uniforme, primeiro passo, uniformize. Deixe ele todo igual antes de aplicar a cor, senão vocês terão problemas, tá? Ah, mas e quando tem o cabelo uma raiz branca e o cabelo no comprimento? Aí é retoque de raiz, por isso que também é uma técnica e ela tem os seus porquês e os seus poréns, tá bom? Então, vamos falar da cor global. Qual é o objetivo principal quando a gente faz uma coloração global? Primeira, uniformidade de cor. O meu cabelo tem por definição, tem por desejo que ele seja apenas de uma única cor. É fácil conseguir um cabelo de uma única cor? Não é. Não é. Por quê? Porque eu tenho regiões da cabeça que são coloridos de forma diferente. Esse meio centímetro de raiz aqui, ó, da minha boneca, se fosse o cabelo natural, este meio centímetro para cada lado, ele abre até 6 tons, com o mesmo oxidante do comprimento, mesmo que ele seja natural. O que acontece quando isso ocorre? Quando eu pego a minha coloração e aplico tudo de uma vez só. Esta raiz abre, ela fica mais clarinha e a gente olha por cima, porque o nosso cabelo aparente é exatamente este cabelo aqui, certo? Cabelo aparente, que é o que aparece. Cabelo aparente da minha boneca, este cabelo aqui. E aí o que vai acontecer? Este meio centímetro de raiz, ele vai aparecer aberto, quente. Ele vai se destacar. Então, um dos primeiros propósitos uma das primeiras observações e cuidados que a gente deve ter não devo colorir, se meu cabelo for todo natural do início ao fim, não devo colorir no mesmo tempo comprimento e este meio centímetro de raiz. Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu vou dar uma escovadinha aqui.
Só pra ficar um pouquinho mais fácil, tá um pouquinho descabelada. Vou dividir o meu cabelo como normalmente a gente faz, de orelha a orelha, certo? A gente vai prender o cabelo aqui. A gente prende em 4 partes e eu já vou prender aqui para vocês também em 4 partes. Essa divisão aqui já vai ajudar também a vocês perceberem uma coisa, que eu já vou falar sobre isso. Então, prendendo aqui o meu cabelo. Se o meu cabelo for natural, virgem, né, que é a ideia da coloração global, como é que a gente vai trabalhar? Então, a gente vai pegar o pincel, certo? E a gente faz o quê? A gente aguarda, ó, a gente reserva meio centímetro. Isso pensando numa cor global, tá? Reservo meio centímetro. Reservo meio centímetro. Aplico aqui. Pego a próxima mecha. E assim vai, tá? Tá dividido aqui de qualquer jeito, né? A ideia aqui não é fazer essas divisões, mas sim dividir melhor, né? E aí, você vai ver que já passou um pouquinho de tinta pra cá. Mas essa parte da frente todinha a gente vai reservar meio centímetro. Isso aqui, essa aplicação tá até parecendo um pouco a aplicação de retoque de raiz, tá? Só que, o que acontece? A gente pode aplicar essa coloração de cara numa cor global até mais ou menos comprimento todo. E reserva as pontas. Reserva. E aí vai aplicando, faz do outro lado, depois que fizer do outro lado vem para a parte de trás e depois que a coloração já agir um pouquinho, você pode puxar para as pontas. Por que eu tô fazendo em tempos diferentes? Porque o meu cabelo colore em tempos diferentes. Essa região aqui abre mais, ela consegue clarear muito mais do que o restante. A ponta clareia mais rápido que este comprimento, porque a ponta é mais frágil, mais velha, então ela coloreia diferente também. Então, para que a gente possa ter uniformidade, ou seja, cor igual em toda a cabeça, eu tenho que variar o tempo. Por quê? Porque se eu tenho cabelo que colore em tempos diferentes, eu tenho que respeitar esses tempos para que no final eu tenha um cabelo uniforme. Se eu aplico do início ao fim todo o cabelo, aqui vai ficar mais claro, aqui vai ficar mais escuro, aqui vai ficar mais claro. Então, quando eu vario o tempo, eu estou variando o resultado da cor como um todo, tá? Então, essa é a primeira dica. Qual o objetivo da cor global? Uma cor uniforme, única no cabelo todo. Esse é o objetivo. Então, eu não posso ter um cabelo manchado, porque o meu objetivo não terá sido alcançado se eu não considerar isso. Professora, eu já tenho aqui um cabelo que ele tem uma raiz, sei lá, de 1 palmo, 2 palmos, e a ponta colorida, e tem branco junto. O que eu faço? Você vai uniformizar o fundo, você vai ter que clarear essa cor, dependendo da cor que você for usar, mas mesmo assim, mesmo que seja uma cor mais escura, se você aplicar, sei lá, um 6-0 com uma tinta aqui branco, vai ficar manchado. Por quê? Porque eu tenho fundos diferentes, então vai colorir diferente, tá? Então a cor global, apesar de parecer fácil, não é. É uma das que mais exige trabalho. Eu já ouvi algumas histórias, eu não sei se é fato ou não, mas eu concordo com ela. Se ela não for verdadeira, eu concordo com ela mesmo assim. Dizem que as luzes apareceram para corrigir os cabelos que ficavam manchados da cor global. Então lá na década de 80, 90, era um absurdo você ter um cabelo com cores. Então você tinha que sempre colorir perfeitamente e era muito comum aparecer as manchas, porque é difícil você ter um cabelo uniformizado, mesmo natural. Então você vai ter uma parte mais queimada, uma que abre diferente, a ponta mais velha, e isso tudo precisa ser considerado quando a gente estiver fazendo a cor global.
eu acho que é isso que eu teria para falar para vocês sobre este assunto. Cor global, objetivo cor uniforme. Para isso eu preciso colorir em tempos diferentes, porque eu preciso respeitar o tempo de ação do fio, que é diferente nas diferentes partes. Então, meio centímetro de raiz abre muito mais claro, não é legal esse resultado, porque parece muito artificial, não é normal ter a raiz mais escura do que as pontas, né? Então, se a gente for pensar antes da coloração, a gente poderia ter cabelo queimado de sol. Nunca essa parte é queimado de sol como a ponta que é velha, porque este cabelo deve ter um dia, 2, uma semana, essa ponta tem, sei lá, 2, 4, 5, 10 anos. Obviamente que ele responde de forma diferente, tá bom? Respeitando os tempos diferentes, sabendo que o meu fundo é desigual e eu preciso uniformizar antes de colorir, esses são os cuidados que a gente precisa ter na coloração, na cor global. Bem, e pra gente finalizar esses vídeos, eu vou falar aqui pra vocês sobre a questão de onde é que eu começo e o tempo da aplicação. Então, uma coisa que eu sempre vou começar a cor global e o retoque de raiz, que já será o próximo vídeo, pela parte da frente frontal, o que eu chamo de cabelo aparente, cabelo que a gente vê. Por quê? Porque primeiro a gente precisa garantir que essa cor será perfeita aqui, porque é onde todo mundo vê. Eu vejo você, ela, cliente, todo mundo vê esta parte aqui, então eu começo pela frente. E segundo, porque a coloração, quando a gente começa a aplicar a coloração, ela tem 10 minutos para começar a agir. Então, e quando ela começa a agir, ela começa a montar as suas moléculas dentro do fio. Então a gente precisa ser muito ágil para aplicar uma coloração global e eu sempre começo pela frente. E quanto tempo? 40 minutos a partir do momento que eu misturo água oxigenada. Não é 40 minutos aqui no meu último fio aqui, agora eu começo a contar 40, não. É 40 porque a reação começou na hora que eu coloco a água oxigenada. Coloquei a água oxigenada, a reação começou a acontecer. Quanto tempo para formar a primeira junção de moléculas? 10 minutos. Então, ó, é uma técnica que a gente precisa ser muito, muito, muito rápido. Se o cabelo estiver embaraçado, o cabelo estiver difícil, penteie, deixe todo esquematizado para que a gente possa ter muita agilidade nessa aplicação. Então, a gente não pode demorar. Professora, muito cabelo, divide em 2 etapas. Faz uma primeira cor e posteriormente você faz uma tinta nova, prepara uma tinta nova e coloca, bom? E antes da gente enxaguar, uns 10 minutos antes, a gente vai misturar tudo com a mão para ficar o mais uniforme possível. Esqueci só de um último detalhe. Que hora eu aplico na raiz? Se a raiz for virgem, o cabelo todo for virgem, você pode aplicar 10 minutos ou 15 minutos antes de lavar. Suficiente, tá bom? Então você vai ter essa coloração e ela vai ter essa raiz aqui. Você pode deixar um pouquinho da tinta, na hora que você terminar, você aplica no final. Não tem problema da gente deixar a raiz um pouquinho mais escura se for o caso, tá? É melhor do que ficar claro. Com certeza é um resultado muito mais aceitável ela de repente ficar um pouquinho mais escura do que ficar mais claro, porque o mais claro você vai bater o olho e no primeiro momento você já vai ver o cabelo super aberto, tá bom? Então aí com o tempo vocês aprendem a controlar melhor o tempo da oxigenada de vocês, como é que funciona, e vocês vão aprender qual é o momento certinho de aplicar a raiz para que ela não fique aberta e quente, se tornando um resultado estranho, tá bom? Super beijo e a gente se encontra no vídeo de retoque de raiz. Curte, compartilha, avisa os amigos que chegou vídeo novo e se inscreva no canal, tá bom?